Continuando, então, aqui, do arco cirúrgico. Vamos aceitar esses dois aqui. O que mais a gente tem para falar? Para conseguir mexer nele, não é difícil, tá? Vai ser, tem o botão ali, o liga ou desliga, aí já cai na tela para tu cadastrar o paciente. No momento que tu cadastrou o paciente, ele já entra na tela do intensificador. Aí ali tem virar imagem, espelhar, tem que escolher qual que é o procedimento que tu está realizando, se é geral, ortopedia, cardíaca, vascular ou neuro, que ele cai já nos protocolos adequados, tá? E não tem mistério. Tem que saber, para saber tu vai ter que mexer nele. Isso aqui eu consigo girar, por isso que o nome é arco C, ó. Eu consigo virar ele de um lado para o outro, virar para lá, virar para cá. Esse braço, ele vai mais para frente ou vem para cá. Eu consigo inclinar para um lado, para o outro. É bem interessante. Eu gosto bastante de trabalhar no bloco. Aqui a parte, então, da sinalização da sala. Prof, Oi. não tá aparecendo para mim. Ah, tá aparecendo. Apareceu? Deu um erro aqui no meu, mas já voltou. Então tá. Sobre o arco cirúrgico, alguma dúvida? O móvel, o aparelho fixo? Não, por enquanto tá tranquilo, Por prof. enquanto tá tranquilo? Então tá. Isso, tá dando Então pra aqui a entender. gente tem as sinalizações, tá? Isso aqui tudo tem numa sala de raio-x, na porta de entrada, lá dentro na sala. Mulher grávida, de jeito nenhum faz raio-x, a não ser que o médico assine autorizando, tá? Não pode ficar na sala acompanhante grávida, suspeita de gravidez, e acompanhante somente se for criança pequena, senão eu não deixo ficar, só atrapalha, tá? E não adianta dizer que não, porque sim. Entra lá uma mãe com um paciente de 14 anos, não mexe, fica paradinho. Não mexa não, fica quieto. O guri, a pessoa, o paciente que está lá, ele se estressa mais com o acompanhante do que fazer o exame. Então eu prefiro que nem entre. A não ser últimos casos, que a gente tem que deixar entrar, né? Mas senão não. Senão só o paciente mesmo. Aqui então os nossos EPIs, tá? Equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles têm que ser fornecidos pelo local aonde você trabalha. Você não vai comprar isso. O local tem que ter, tá? Deve ser fornecido gratuitamente, tá? Adequado ao risco, ele tem que ter os testes de qualidade, tem que estar em perfeito estado, funcionamento. Confortável e anatômico ele não é, porque ele é muito pesado. Fornecer liberdade aos movimentos também é difícil, porque o bichinho é pesado, mas a eficiência dele tem que ser global, tá? Então, o que é EPI? A gente tem o avental plumbífero, proteção de corpo inteiro, tá? Protetor de tireoide, tá? Tem a proteção, a gente põe no pescoço. Isso aqui é o principal, o avental e o protetor de tireoide, que a gente tem que ter. O restante até não é tanto, né? Porque o óculos a gente tem lá, mas a gente usa muito pouco. Aqui tem o protetor de gônadas, que é para raio-x de criança e adolescente, para pôr em cima dos testículos ou dos ovários, durante um exame de coluna, de abdômen, de quadril, mas é poucos que utilizam isso, tá? E a gente tem também essa saia, que a gente chama. Só que essa aqui não tem muita vantagem usar, fica o tórax todo sem utilizar, né? A não ser que vai fazer um raio-x de tórax e o paciente exige. Aí a gente põe essa saia, mas põe o contrário, né? Na parte de trás. Lá no bumbum. Senão não adianta de nada. O biombo, então, ou a cabine, que é onde a gente fica, ela tem que ter proteção, tá?
Senão não adianta nada ter isso na sala se não for blindada. A luva plumbífera, quando a gente precisa conter algum paciente, tá? O espessômetro, então, esse aqui é para a gente fazer o cálculo do KV e do MAS. É esse bichinho aqui, o espessômetro. E a gente tem também o numerador, que é o numerador de chumbo, que é a identificação nas radiografias com os dados dos pacientes. Isso aqui é muito importante, gente. Por que o numerador é importante? Porque eu vou mostrar para o médico, radiologista, qual que é o lado direito do paciente. Esse numerador sempre vai estar do lado direito do paciente, tá? Quando a gente começar as técnicas, eu vou falar também disso. Então, o espessômetro pode-se medir estruturas em AP ou PA e perfil, dando a espessura da região em centímetros, tá? Se eu vou fazer um joelho, eu vou ali medir ele. Isso aqui vai ser a medição de quê? Um perfil ou de um AP? Não sabem? Gente, AP. AP, isso aí, porque se for perfil eu vou medir daqui, né? Contrário. Isso aí. Sinal que foi bem na aula de física. Então, o espessômetro é um instrumento que deve ser utilizado antes de quaisquer procedimentos, coisa que a gente não faz. Seja este convencional ou contrastado. E tem como objetivo medir a espessura a ser transpassada em relação ao trajeto do feixe de raio-x, tá? Aqui, o cilindro. Esse cilindro, a gente acopla no cabeçote, tá? Aqui onde a gente faz a colimação. É utilizado principalmente para os seios da face, para mim focar especificamente os seios da face e não irradiar o resto do crânio do paciente. Não é todos os locais que tem, a gente lá na Unimed não utiliza mais, porque é o digital e ele não tem como acoplar, não utiliza mais isso aqui. Mas é bom, tá? Teve um local que eu trabalhei que a gente fazia tudo com ele, quando era estrutura pequena, era ombro, era joelho, era o odontoide ali, a gente fazia também com ele, só com o cilindro. Tinha que ser tudo calculado para não errar a imagem. Os divisores de chumbo, então, também não é todos os locais que tem mais. Isso aqui era quando a gente dividia um filme em duas imagens, duas incidências, AP e perfil, ou PA e perfil, como um pé, um punho, uma mão, a gente conseguia dividir o filme, tá? Ou em duas, ou até em 3 vezes o mesmo filme. Esse aqui a gente utilizava para fazer o punho, PA, perfil e oblíqua. Dava os 3 em uma imagem só. Mas não quer dizer que a gente não consiga realizar as 3 imagens divididas não tendo ele. A gente pode colimar, a imagem vai sair somente aonde eu deixei a colimação aberta. Aonde não tem, não vai ser incidir o raio, tá? Isso também pode ser feito. Então, vamos para os marcadores radiográficos, que são utilizados nos exames para facilitar a identificação para o avaliador sobre o lado direito da estrutura, tá? Sempre, então, utilizar esse marcador do lado direito. A identificação de uma radiografia deve ter, no mínimo, a data e o número do paciente. Isso a gente utilizava bastante no convencional. Agora, ali no digital, a gente utiliza o marcador, mas é só com o número do técnico e o lado, tá? Se é o direito ou o esquerdo. Só isso que a gente utiliza. Então, a principal função do marcador, tá? A identificação radiográfica,
é para demonstrar o lado direito para o médico quando ele for analisar a imagem. Tá? Guardem isso. Então, assim, ó, no AP, o numerador em AP, ele vai ficar à direita do paciente, tá? Ou da parte a ser radiografada, com os números para cima. Eu consigo ler esse numerador. Se o paciente está em PA, como se for um tórax, ele vai ficar o numerador do lado direito do paciente, mas com os números de costa também. Ele vai ficar igual ao paciente. Tá? Porque quando eu revelar essa minha imagem, eu vou fazer o espelhamento dela e eu vou conseguir ler o numerador. Tá? Aqui está especificado. Depois vocês vão ter o material, vocês leem com calma. Mas a principal função dele, então, é demonstrar o lado direito. Tá? Vocês conseguiram baixar o material ou não? Ali pelo grupo? Sim, eu consegui. Sim. Então, tá. Esse aqui eu fiz esses meus arquivos para complementar o polígrafo de vocês. Porque a maioria das coisas não tinha no polígrafo. E aí eu preferi deixar bem especificado, bem explicadinho. Então, isso aqui é o nosso numerador. Ele vem numa caixinha, tá? Tem números de 1 a 0. Tem a letra E, tem a letra D, tá? E aí eu consigo formar o numerador que eu quiser. Se o local exigir data e número do paciente, eu consigo, ou só o número do técnico e o lado. Tá? Daí a gente cola ele num esparadrapo, para não perder. Bem interessante. Então, aqui, ó, dando o exemplo para vocês. A posição do numerador na radiografia de tórax em ortostático, com o paciente em AP e PA. Aqui o paciente está em AP, tá? A primeira imagem dessa moça. Eu consigo ler o numerador, tá? 14, 05, 08, 33, 556. Então, isso aqui é a imagem em AP. Aqui ela está fazendo a imagem tórax, ela está em PA. O meu numerador virou também, ó. Eu virei, tá? É isso que eu digo para vocês. No AP, eu consigo ler o meu numerador. No PA, o numerador vem junto, tá? Eu me viro, o numerador vira junto. Conseguiram entender? Sim. Mais ou menos. Sim, Ah, deu para perfeito, entender. perfeito. Mas vai ser na prática mesmo, né? Mas a moral é essa, ó. Sempre deixar o numerador do lado direito do paciente. Aqui é o lado direito dele, tá? Ó, lado direito. Porque ela tá de frente para mim. Sempre vai analisar a radiografia com o paciente de frente para ti. Tá? Sempre, sempre. Eu tô olhando uma radiografia, eu tenho que saber ler o numerador, para mim saber que aquele é o lado direito. Então, o paciente está de frente para mim. Quando o paciente assume a posição póstero-anterior, que é o PA, significa que se posicionará de costas para a ampola de raio-x. Então, o lado direito do paciente vai estar aqui. Tá? É só você se posicionar do lado, do mesmo jeito do paciente e ver a minha mão direita e a mão esquerda. Então, é isso. Fica bem mais fácil, tá? Então, aqui o numerador, ó, de costas para mim. Quando eu for analisar a imagem, eu vou virar essa imagem e ela vai estar de frente para mim. Aqui, antigamente, a gente tinha essa regra, mas agora não utiliza mais, tá? Quando eu faço um raio-x com o paciente sentado, o meu numerador fica no meio. Que aí o médico sabia como que a gente fez o raio-x. Mas agora ninguém mais utiliza isso. Mas essa regra ainda eu sei. Paciente sentado, numerador no meio. Paciente deitado, tá? Que é em AP ou um politraumatizado, numerador embaixo. Que aí o médico sabe que foi feito deitado. E se o paciente está em pé, o numerador
em cima, tá? Essa era a regrinha que a gente usava. O paciente fez raio-x em pé, numerador em cima, sentado no meio, deitado embaixo, tá? Eu estou passando para vocês porque é bom vocês saberem. Vai que alguém um dia pergunta, é bom saber. O dosímetro, então, quem sabe a função do dosímetro? Medir os raios-x que o profissional está sendo exposto. Medir a radiação. Que é o profissional foi exposto em um mês de trabalho. Todo mês ele é trocado, tá? Então, aqui, ó. Ele é um acessório usado pelo profissional, tá? Para medir o nível de radiação recebida durante a jornada de trabalho no período de um mês, tá? Todo mês o dosímetro é trocado. Indivíduo ocupacionalmente exposto. Esse é o nosso nome profissional, tá? Na radiologia. Então, ele deve ser usado na altura do peito e durante os exames no leito, colocar por cima do avental de chumbo. Não adianta tu colocar o avental de chumbo e deixar ele por baixo. Que aí, se tu recebeu radiação, ele não vai conseguir medir. Tá? E mesma coisa no bloco cirúrgico. Vai para o bloco cirúrgico, ele vai em cima do avental. Não pode ficar embaixo, que aí não adianta de nada. Além do dosímetro, então, de tórax, existe também o dosímetro de punho e de dedo. Esses aqui são usados na radioterapia e na medicina nuclear, tá? Porque o profissional mexe muito com radiação na mão, principalmente na medicina nuclear. Na radioterapia, ele é utilizado mais para betagrafia, tá? E aí é feito diretamente na mão, então ele precisa controlar. Mas nós, no raio-x, utilizamos somente esse aqui, o de tórax. Os dosímetros não são acessórios de proteção radiológica, e sim de prevenção. O que quer dizer isso? Dosímetro não é EPI. Anotem isso, por favor, que isso é questão de prova, até de concurso, tá? Dosímetro não é EPI. Ele é só prevenção. Ele vai medir a radiação que você foi exposto durante um mês de trabalho, tá? Tranquilo ali? Sim, Sim. tranquilo. Anotem isso, não esqueçam, porque eu cobro. Então, assim, ó, o raio central. Qual que é a função do raio central? A relação entre o posicionamento do paciente e a incidência do raio central. Esse raio central é importante para mim saber aonde o feixe de raio-x vai ser maior, tá? Eu quero a estrutura do tórax. Tudo isso aqui é o tórax. Então, eu preciso centrar bem no meio da estrutura para minha radiação pegar totalmente o meu tórax. Não adianta eu colocar muito para cima ou muito para baixo, que aí aqui em cima a radiação vai ser muito pouca, entendeu? E vai pegar mais embaixo onde não tem necessidade. Mesma coisa a pelve. Se eu quero um raio-x de quadril, eu vou focar o meu raio central no meio dessa pelve, tá? Para mim conseguir deixar uniforme a minha imagem através dos raios, que todos peguem a parte que me interessa. Mesma coisa aqui, ó, a raio-x de coluna torácica, bem no meio dela, tá? Então, a função do raio-x é isso, descrever a direção do raio-x quando ele for atravessar o paciente e centrar no meio da estrutura que é o meu interesse, tá? Tranquilinho? Da primeira parte hoje. Foi boa, prof. Seguimos. Muito tranquilo. Muito boa, prof. Um monte de coisa. Muito boa, senhor. Deu para relembrar um monte de coisa que a gente estudou ano passado. Que bom.
Aí, ó, melhor Tudo professor. na cabeça. Ah. Meu bebê. Tem alguma dúvida? Peraí. Pode me perguntar, que a gente tem um tempinho ainda. Vamos fazer aquela foto bonita, né? Um printzinho para nossa primeira aula. Quiserem ligar as câmeras agora, bonitinha. Isso. Olha só. Não vejo a hora que a gente volte nessas aulas, hein? Já tinha tudo pronto ali, minhas aulas marcadas presencial. Isso Vai, eu ia Clara. perguntar, prof, como é que ficou essa questão das práticas agora? Pois então, a gente está aguardando alguém dar um posicionamento. Que até agora, nadinha. Pois é, porque era pra voltar tudo ao normal, né? Sim, mas é que Deveria agora ser entrou em bandeira preta, né? É. Esse que é o problema, voltou na preta. Mas, ô, prof, quando a gente voltar para as práticas,